a continuar esse nosso tópico importantíssimo que são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bom, já falamos um pouco sobre essas três razões, que são o seno, cosseno e tangente. Agora vamos ver uma aplicação com a utilização de uma tabela trigonométrica conhecida também como tabela de arcos notáveis. Vejamos. Essa tabela, gente, é uma tabela que é importantíssima. Ela tem uma importância muito grande. Vamos destacar isso aqui. Olha, ela é muito importante. Porque a maioria dos problemas, seja na trigonometria do triângulo retângulo ou na circunferência trigonométrica, acaba esbarrando nessa tabela, tá bom? Então o que eu tenho? Uma tabela, três colunas, onde eu tenho nas linhas horizontais os nomes das três razões e nas verticais eu tenho os ângulos correspondentes, que são esses três. Por isso que ela é chamada de arcos notáveis, os três arcos que têm muita importância. Bom, então quando eu for aplicar um exemplo, vejamos, o que eu tenho? Um exemplo diz assim, um exemplo bem básico. Uma escada está apoiada em uma parede conforme as informações. Calcule o comprimento da escada. Então eu tenho uma parede, tem uma escada que está encostada, apoiada nessa parede. A parede tem uma altura de 4 metros, significa dizer que a escada está apoiada no topo da parede, ou seja, está a 4 metros do chão. E a escada junto à parede forma um ângulo de 60 graus. Essas são as informações que foram dadas. Em seguida, o problema diz, calcule o comprimento. Eu estou chamando esse comprimento da escada, o tamanho da escada, por x. Quando o aluno pegar esse problema, ele deve perceber que aqui tem uma representação do problema, mas eu posso perceber que há uma estrutura que eu posso transformar em um modelo matemático, ou seja, de um triângulo retângulo. Vou retirar daqui. Então eu teria aproximadamente isso aqui. Eu tenho um modelo matemático, que é um triângulo retângulo, destaco o ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Aqui é o comprimento da escada, que eu estou chamando de x, e a altura que a escada encontra-se do seu topo ao chão. Quando você olha o modelo matemático do triângulo retângulo, você já de cara já vai dar em cima do que foi falado no momento anterior. Ou seja, eu já consigo enxergar que de frente para o ângulo de 90 graus existe o lado x, ou seja, esse lado x é a hipotenusa, tá bom? É a hipotenusa do triângulo, ou seja, é o maior lado de frente para o ângulo de 90 graus. E o lado com a medida 4, com certeza é um dos catetos. É o suficiente que temos agora. Então, o que é que você deve lembrar? Lá no tópico anterior, eu tinha falado o seguinte, das três razões. Então, quando eu falo, existe uma frase mnemônica, que é essa aqui, só, cá, toa. Então, o só, cá, toa é assim. O S vai simbolizar seno, tá bom? Seno, cosseno, tangente. Quando eu falo do seno, as razões são cateto oposto sobre hipotenusa. Quando eu falo de cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. Quando eu falo da tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Então, olha bem, olhando para o ângulo de 60 graus, que é o ângulo agudo, esse é o ângulo agudo, e quando eu tenho esse ângulo agudo, eu vou calcular uma razão que envolva um cateto e uma hipotenusa. Repare que o cateto oposto deveria ser esse aqui, mas não tem um valor para ele. Logo, esse cateto será um cateto adjacente. Conclusão. Se eu vou envolver no cálculo da razão trigonométrica um cateto adjacente e a hipotenusa, logo eu vou estar tratando de cosseno. O nosso problema será resolvido com cosseno. Então, cosseno da frase mnemônica só, cá, toa. Cosseno envolve o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, o ângulo é 60 graus. Eu tenho cosseno de 60 graus é igual pela fórmula cateto adjacente, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí eu olho para a nossa tabela. Que medida tem o cosseno do ângulo agudo alfa, que nesse caso o nosso alfa mede 60 graus. O cosseno de 60 graus é 1/2. Então eu vou fazer agora uma troca. No lugar de cosseno de 60, eu troco por 1/2, igual
Qual é o cateto adjacente? O cateto adjacente mede 4. Qual é o valor da hipotenusa? A hipotenusa, no meu problema, é x. E aqui, o velho cálculo, meios pelos extremos da regra de 3. 1 vezes x, ou x vezes 1, dá x. 2 vezes 4, dá 8. Conclusão, a nossa escada, ela tem um comprimento que mede 8 metros. Tá bom? Então, esse é um tema simples, muito básico, que é trabalhado tanto na matemática do fundamental como na matemática de ensino médio. Na matemática do fundamental, triângulo retângulo. No ensino médio, a junção das duas, triângulo retângulo e circunferência trigonométrica, tá bom? Então, para este momento, era isso que eu queria compartilhar com vocês, de uma aula de aplicação matemática à trigonometria, ok? Massa, valeu, tchau, boa sorte.